Carlo Cauty, boa noite, seja bem-vindo. Cauty, vale lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes determinou a comunicação à Câmara dos Deputados da perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem, mas a gente, pelo menos consultando a Constituição, verifica que não é um processo automático. Não. Porém, no entanto, todavia, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, disse que a decisão do Supremo sobre a perda do mandato de Ramagem é válida e que não vai permitir que o tema chegue à CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça. O caso do deputado Ramagem, ninguém tem que ser convencido de nada. A decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão muito clara. Ela pede que a mesa declare a cassação do mandato do deputado Ramagem. Ele foi condenado, ele é foragido, trânsito em julgado. Tem um ponto ali que é um ponto importante, tem suspensão dos direitos políticos. É o artigo 55, não há como ter outra interpretação. Foi um erro não terem feito isso no caso da Carla Zambelli. A Carla Zambelli também tem que ser cassada. E nós não vamos admitir essa possibilidade de um caso, uma decisão expressa dessa forma, seja mandado para a CCJ. Para nós, isso é descumprimento de decisão judicial. Carlo Cauty, muito boa noite. Agora sim, boa noite, Paulo Leal, boa noite, mestre Augusto, Marcília, Consta, boa noite ao nosso público. Pois é, quando o Lindbergh fala, a gente já sabe que com certeza alguma besteira vai vir, né? E obviamente ele se confirmou um dos maiores produtores, no mínimo, de inverdades da Câmara dos Deputados. Mesmo que o Alexandre de Moraes tenha ordenado que a mesa diretora eliminasse, cancelasse o mandato do deputado Alexandre Ramagem, não funciona assim. A Constituição fala outra coisa. Tem que ter um voto da Câmara dos Deputados. Assim como acontece em todos os países do mundo civilizados, onde existe separação dos poderes, equilíbrio dos poderes e dignidade. Coisa, provavelmente fator desconhecido ao Lindbergh Farias, indignidade do legislativo que vai decidir se um processo está correto, se ele é político ou jurídico, se de fato havia materialidade dos fatos ou simplesmente foi, como é nesse caso, um excesso, um abuso por parte do STF e eventualmente vai responder à altura. Então, Lindbergh Farias, que está esperneando nos corredores da Câmara dos Deputados, que inclusive não conseguem sequer se entender com o Gumota que rompeu com Lindbergh Farias. Então, Farias não representa nada mais ninguém do que ele próprio, delirando entre um cafezinho e outro, entre um gabinete e outro na Câmara dos Deputados. Pois é, Marcília, artigo 55 da Constituição, bastante claro. Perderá o mandato o deputado ou senadora, inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, seria o caso do deputado Alexandre Ramagem, que pese todas as ilegalidades. Aí no parágrafo 2º diz o seguinte: nos casos dos incisos, ali incluindo esse 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que vai seguir o trâmite constitucional no caso do deputado Ramagem. O 55 da Constituição é bem claro, é só saber ler, né? Eu não sei se o Lindbergh tem um problema com interpretação de texto, mas é só saber ler, está escrito. A gente acabou de ler e qualquer um compreendeu que, portanto, a maioria dos parlamentares é que decide a respeito do caso. Ponto. É simples assim. Mas a crença do Lindbergh de que a Constituição é um ponto de partida para a interpretação criativa do STF, não um ponto de chegada, que a interpretação literal é apenas uma fantasia e que a fantasia é a interpretação literal, essa crença do Lindbergh de que assim será visto pela Suprema Corte, porque assim tem sido há 6 anos e meio, desde que os inquéritos das fake news, chamadas fake news do 4781, se iniciou. Há 6 anos e meio nós estamos sob o julgo de uma interpretação criativa
de uma interpretação fantasiosa, criativa na pior acepção do termo, né? Porque é a criatividade para o mal da democracia. Então, assim, não tem o que dizer. A literalidade do artigo é de que a decisão é do parlamento. E ponto final. E pior, tem ainda uma outra questão. A sentença dele transitou em julgado, mas transitou parcialmente, porque teve uma suspensão ainda de parte do fatiamento. Fatiamento. Então, essa parte que foi fatiada e suspensa, ela sequer foi julgada, porque ele ainda era parlamentar. Então, quer dizer, é um meio trânsito. A gente teve um trânsito meia boca ou meia bomba, vamos dizer. Nem o trânsito, portanto, total houve. Essa é a única interpretação possível a respeito desse caso, que sairia do rumo do que é intuitivo do que você acabou de ler, Paulo. Augusto, a produção resgatou um vídeo, você até comentou aqui com a gente, do José Dirceu, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que casa muito com o que trouxemos ali do líder do PT, Lindbergh Farias. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Eu queria ver o Lindbergh comentando esse vídeo, Augusto. Pronto, e é o mentor do PT, é o pensador do PT, o Zé Dirceu. É que o Lindbergh foi estudante profissional, né? Para ser presidente da UNE, ele não se formou por coisa alguma, né? E estava lá mexendo com a garotada quando tinha 30 anos. Né? É um pedófilo político, o Lindbergh Farias. E esse cara, casado com a Gleisi, imagine, né? A troca de ideias dele, entre eles, o que é que sai daquela conversa. Agora, é um deputado, veja se só pode acontecer aqui nestes tempos estranhos. O sujeito é deputado, ele abre mão dos poderes que tem um deputado para que outro seja condenado. A cabeça dele é muito complicada. E tem o seguinte, eu conheço bem o Congresso. O senador, quando não se reelege e é obrigado a ser deputado, ele se considera rebaixado, que nem time de futebol. Né? Caiu de divisão, mudou de grupo. Ele e a Gleisi foram senadores e hoje conseguem se reeleger aí para a Câmara dos Deputados e está muito bom. É por aí. É um frustrado, ele quer que todo mundo caia, só que os adversários devem cair na cadeia. E é o criador daquela história lá do comício sem plateia em lugar movimentado. Ele gosta de dar essas declarações porque a turma que se reúne em torno dele é maior que a plateia de qualquer comício que ele fez. Bom, só para esclarecer, esse vídeo do José Dirceu é de 2018. Vira e mexe, volta a circular nas redes sociais, mas só para esclarecer. Ele não corrigiu nada. Não, sem dúvida. O Paulo, se me permite, até pegando o gancho do que o Augusto acabou de dizer, veja, a gente está numa situação, olha a questão. Então, o Lindbergh, que é um parlamentar, indo contra o parlamento, né? E nós temos as pessoas felizes do STF cometer ilegalidades só porque é contra o adversário. Nós temos parlamentares felizes ou estimulando, jogando iscas para o STF porque é contra o adversário. Porque quando o Lindbergh tira a bola do parlamento e entrega para o STF, ele
desidrata a capacidade do Congresso resolver as suas questões. Quer dizer, ele prefere interpretar a Constituição de uma forma torta e, com isso, desidratar a casa em que ele está, a casa para a qual ele foi eleito. Quer dizer, em nome simplesmente de desfavorecer um inimigo político. Ele está renunciando voluntariamente aos direitos que ele tem. Isso é coisa de sapo. Que os eleitores dele o elegeram para que ele defendesse exatamente os direitos dos quais ele abre mão agora.